Olá, queridos. Que Deus em Cristo continue abençoando suas vidas nessa noite. É sempre uma honra poder estar aqui mais uma vez para falar um pouco do amor de Deus, falar um pouco de suas grandezas, ok? Eu quero desde já avisar vocês que não são inscritos no canal, que vocês inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações e sempre que possível, passe lá, dá um joinha, comenta conosco para estar interagindo com o nosso trabalho, ok? Nesse momento, irmãos, eu gostaria de passar para vocês algo que um colega meu, não evangélico, me perguntou recentemente sobre a questão de o uso de tatuagens. E nós sabemos que no campo teológico esse é um assunto muito delicado porque é muita polêmica em cima disso, certo? Há muitas divergências, há muitas opiniões, pessoas que trabalham com um tipo de corrente, outras pessoas que trabalham com outro tipo de corrente, tá certo? Então, eu estudei um pouco as escrituras para poder não passar nada de forma errônea ou de forma equivocada para o colega, tá certo? E me bateu o desejo de passar isso para vocês, para que vocês também possam até tirar suas dúvidas. Às vezes a minha dúvida pode ser sua dúvida, tá certo? Então, vamos lá ao que interessa. Pois bem, ele me perguntou sobre o uso de tatuagem. Ele me perguntou, Leandro, o uso de tatuagem a Bíblia condena? É pecado? Aí eu cheguei e disse para ele, olha, na Bíblia Sagrada, só vai se falar a respeito de tatuagem apenas uma vez, ok? E está registrado lá em Levítico. Aí eu citei para ele o texto, Levítico, capítulo de número 19, versículo de número 28. E nós que lemos as Sagradas Escrituras, talvez você que já teve a oportunidade de participar de um seminário teológico, vocês vão ser ministrados ou foram ministrados com uma matéria chamada hermenêutica ou homilética, certo? Só que em uma dessas matérias você vai aprender que a regra básica é essa, que todo texto sem um contexto é um pretexto para uma heresia, tá certo? Então, antes de você fundamentar qualquer argumento e citar alguma vertente bíblica para comprovar aquilo que você está falando, ela não pode ser isolada. Você tem que mostrar o contexto e aí depois explicar aonde você quer chegar para que assim você possa fundamentar de uma forma sadia, de uma forma coesa, tá certo? Onde realmente a gente possa ver que o embasamento é válido, ok? Então vamos lá. Levítico capítulo de número 19, versículo de número 28. Se você observar o contexto, você vai perceber que se trata de diretrizes, tá certo? Que Deus estabeleceu através de Moisés para que viessem ser passadas para o povo, para que após o povo viesse ouvir, ter ouvido, melhor dizendo, e tiver aceitado essas diretrizes, o Senhor, em contrapartida, viesse estabelecer uma aliança com o povo, para que assim o povo e Deus pudessem caminhar juntos e serem abençoados, como nós sabemos o desfecho do povo de Israel, ok? Beleza. Mas em Levítico, capítulo 19, versículo de número 28, olha o que é que vai estar registrado. Não fareis nenhum corte em vossa carne pelos mortos, nem imprimireis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Ok? Então, aqui é uma determinação do próprio Deus para com o povo. O povo ele não podia de forma alguma fazer isso, porque na época onde está se referindo o texto, correto? Havia muitos povos pagãos que não cultuavam o único Deus, certo? Que era o Deus do povo de Israel. Eles tinham esse hábito de se flagelarem, eles tinham esse hábito de fazerem tatuagens para adoração a deuses pagãos, porque os povos daquela época eram politeístas, adoravam vários deuses, correto? Beleza. Só que, haja vista nos dias atuais, existem colegas, certo? Evangélicos, principalmente pastores. E meu intuito aqui também não é de degrenir a imagem dos mesmos, e sim apenas de dialogar um pouco sobre esse assunto que é um pouco polêmico, apesar de eu não gostar de polêmica, tá certo? Então, haja vista que alguns pastores acreditam
que pelo fato de não ter nada no Novo Testamento dito por Cristo que não condenasse o uso de tatuagens, certo? Por conta dessa situação que o uso de tatuagens não é pecado. Contudo, que você faça para a glória de Deus. Ou seja, se eu for fazer uma tatuagem, eu não posso fazer uma tatuagem para um benefício próprio, para um bem-estar próprio, porque nesse caso eu estaria pecando. Mas se eu fizer uma tatuagem visando evangelizar alguém, certo? Ao ler, eu estaria fazendo para a glória de Deus. Essa é a ideologia que alguns pastores pensam com relação ao assunto, ok? E eu respeito, certo? Não quero, em hipótese alguma, aqui estar degrindo a imagem deles e criticando o pensamento deles. Só que no meu ponto de vista, naquilo que eu acredito, baseado nos assuntos que eu irei passar para vocês agora, a minha opinião, vocês já vão saber que é uma opinião totalmente contrária do que essas pessoas pensam, correto? Beleza. Eu acabei de dizer para vocês um lado da moeda dessas pessoas que têm essa corrente, esse modo de pensar, certo? Mas vamos lá. Se eu pensar dessa forma que eles pensam, indiretamente falando, eu vou estar invalidando o Antigo Testamento. Certo? Porque para mim vai ser fácil eu ter esse argumento e separar apenas aquilo que me convém. Então, se eu for analisar ao pé da letra nisso aí, eu também tenho que invalidar as bênçãos prometidas no Antigo Testamento para aqueles que são tementes ao Senhor, que são fiéis ao Senhor, os conselhos que são dados para que a pessoa, o homem que estiver na presença de Deus possa viver uma vida frutífera, uma vida vitoriosa. E com o tema prosperidade, eu não me refiro apenas em finanças, pois prosperidade não se visa especificamente falando finanças. Olha o que diz o Salmo de número 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém do caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque aquele que medita é comparado como árvore plantada junto a ribeiros, cujas suas folhas não caem, e tudo, não é quase tudo, e tudo quanto fizer, prospera. Certo? Então, prosperidade não é só finanças. Prosperidade envolve bem-estar, prosperidade envolve saúde, prosperidade envolve paz de espírito, prosperidade envolve você estar bem com a sua casa, bem com a sua família, certo? E questão de finanças é por último, porque não adianta você ter R$ 1 milhão e estar mal de saúde à beira da morte, aonde o seu dinheiro não vai restabelecer a sua saúde. O que adianta eu ser estribado na grana e ser mal de saúde? O que adianta eu ser estribado na grana e estar com a vida familiar desgraçada? O que adianta eu ser estribado na grana, certo? E ter todas as coisas que são importantes para a minha vida desmoronando. Então, prosperidade não é só finanças. Prosperidade é algo muito além, que engloba uma série de coisas para que você possa um dia abrir a sua boca e dizer: eu sou próspero. Correto? Então, vamos analisar aqui em partes esse texto, certo? E no texto em questão, em Levítico, fala sobre a vida cotidiana, certo? Como eu te falei no início, foi as diretrizes que Deus determinou para Moisés, para que Moisés viesse passar para o povo, a fim de que o povo pudesse ouvir e, após aceitar as diretrizes, o Senhor aí então estabeleceu uma aliança com o povo, tá certo? Aí você vai e se pergunta, mas prove, Leandro, prove que Jesus ele não invalidou o antigo. Vamos lá. Olha o que acontece. Jesus Cristo também atestou a autoria mosaica do livro. Certo? De que livro? O livro de Levítico. Me prove. Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 44. Olha o que ele diz. E ele lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai,
mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, certo? O que Moisés determinou para servir de testemunha ao povo. Agora vamos para o contexto. O texto em que eu li fala nada mais nada menos do que Jesus curando um leproso, e após Cristo ter curado o leproso, ele ensinou ao leproso, ele instruiu ao leproso a fazer aquilo que está escrito em Levítico. Então, vamos aí agora ao conflito de conhecimentos na área teológica, ao conflito. Se Cristo, que naquela época já iniciando o ministério, já fazendo esses milagres, esses sinais, ele instrui ao ex-leproso a fazer aquilo que está determinado em Levítico, como é que está sendo invalidado? Você está me entendendo? Como é que está sendo invalidado? Então, eu posso invalidar uma coisa para um benefício próprio. Então, se eu for nessa linha de raciocínio, eu também vou ter que invalidar as bênçãos que foram prometidas e estabelecidas para aqueles que são fiéis ao Senhor também no Antigo Testamento. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, qual é, Leandro, o seu posicionamento? O meu posicionamento é esse. A resposta mais coerente, na minha visão, a ser dada a uma pessoa que faz esse tipo de pergunta seria esse. Olha, baseado nesses assuntos e nesses estudos, eu acredito que o uso de tatuagem consiste em pecado. Consiste em pecado, porque se Deus, lá no Antigo Testamento, disse para o povo que não queria que o povo usasse essas coisas, porque a realidade era essa, Deus não queria que o seu povo se igualasse aos povos pagãos. Será que hoje Deus mudou? Deus é o mesmo. Deus continua sendo o mesmo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E lembre-se, Deus e Cristo são um. Não é porque Cristo não é porque Cristo não disse de uma forma mais explícita no Novo Testamento que o uso de tatuagem continua sendo pecado, que eu vou abrir esse precedente, certo? Para afirmar uma vertente ou uma corrente de que o uso de tatuagem não seja pecado, correto? Então, eu continuo nisso. Agora sim, eu cito agora o que o apóstolo Paulo disse na sua carta aos Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Em outras palavras, aquilo que não me edifica, me mata. Aquilo que não te edifica, te mata. Então, se eu estou vendo que esse ato vai me trazer uma pequena consequência lá na frente, eu não tenho motivos para poder cometer esse ato, correto? Com isso, eu não quero degrenir a imagem daqueles que usam, entendeu? Aí vamos lá, vamos para uma outra analogia. O cidadão não teve uma criação na igreja, correto? Viveu a sua vida pregressa, fazendo o uso de tatuagens e outras coisas mais. Esse camarada vai para a igreja, confessa a Cristo como Salvador pessoal. Aí o que é que ocorre? Eu por estar na igreja, por ser criado na igreja, vou condenar aquele que está vindo, sendo que ele está se rendendo aos pés do Senhor. Aí eu vou e digo aquilo que está registrado em Atos dos Apóstolos, certo? Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 30, olha só o que ele diz para nós. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. A partir do momento, irmão, que eu me arrependi e confessei a minha vida diante de Deus e entreguei a minha vida a Ele, aceitando Ele como Salvador pessoal, todos os meus pecados o Senhor lançou no mar do esquecimento, porque
Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O que vai passar a valer é a sua vida de agora em diante. Você está entendendo? Então, este é o meu posicionamento, respeitando as decisões, respeitando a forma de pensar, as correntes que esses colegas abordam. Agora, eu quero, por gentileza, que vocês aí deixem nos comentários a sua opinião sobre o assunto, ok? Vai servir de grande valia para nós, tá certo? Para que a gente possa estar interagindo um com o outro. Espero ter contribuído. Mais uma vez, aqui, repito, não estou degrinindo a imagem de ninguém, certo? Mas simplesmente colocando o meu posicionamento sobre o assunto, correto? Que Deus continue abençoando as suas vidas. Minha gratidão a todos. Forte abraço. Deus abençoe.